Olá, irmãos! Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos ler sobre Paulo em Tiro. Está lá no capítulo 21, dos versículos 1 ao 6. Lá está escrito assim: Depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela, e correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rhodes, e dali a Pátara. Achando o navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com a sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos um dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. E, meus irmãos, nós temos aqui mais um relato das viagens de Paulo, de Lucas, relatando a sua rota. De novo, é interessante a gente pensar nisso, como Paulo se dedicava pelos irmãos, como ele tinha essas viagens cansativas, desgastantes, que eram de fato complicadas, viagens a navio, e ele fazia tudo isso para o bem e para o progresso do Evangelho. Ele visitava e suportava toda essa dificuldade para que a palavra chegasse, fortalecesse, ele voltasse ainda nas cidades, fortalecesse os irmãos, conversasse com os irmãos e os exortasse para que eles ficassem firmes na palavra de Deus. E nós vemos Lucas relatando aqui como essa viagem era cansativa. Paulo, contudo, ele fazia mesmo assim de muito bom grado. Nós vemos como ele realmente se alegrava em levar a palavra de Deus, em ver o progresso do Evangelho, em ver os irmãos firmes na fé. Nós vemos nas suas cartas como ele se alegrava quando ele sabia que os irmãos, quando ele ouvia que os irmãos estavam firmes na fé, como era alegre a vida de Paulo a receber esses relatos. E nós temos então que Paulo chega lá a Tiro. O navio estava lá descarregando, ele fica lá 7 dias com os discípulos de Cristo Jesus, aqueles que seguiam o ensinamento, o caminho, as doutrinas, a mensagem que Paulo estava levando. É interessante como eles falam que, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, que é o mesmo que nós temos no capítulo anterior, no versículo 23, que fala 22 e 23, que Paulo fala que agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que ele me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Então aqui os irmãos, eles também movidos pelo Espírito, eles sabiam o que ia acontecer com Paulo, porém a reação deles, diferente de Paulo, eles não queriam que Paulo fosse, que o que foi revelado à igreja pelo Espírito Santo, o final, a vida de Paulo, o que aconteceria ao chegasse em Jerusalém, eles não queriam que o apóstolo passasse por isso. E, sabendo o que ia acontecer, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém, porém essa não era a vontade de Deus, e Paulo sabia, como nós lemos no 22, ele sabia, ele estava constrangido em seu espírito que deveria ir para Jerusalém, ele estava convencido por Deus, pelo Espírito Santo, que era aquilo que ele devia fazer, e os irmãos, eles ainda não entendiam também isso, que para Paulo importava sofrer pelo nome de Jesus Cristo, que aquela era a vontade de Deus. Deus revelou o que ia acontecer de fato, como nós veremos mais para frente também, Ágabo, o profeta também lá na igreja chegando, amarrando ele com cinto, falando o que aconteceria com Paulo. Contudo, nós vemos que Paulo, mesmo sendo, por assim dizer, tentado a não ir a Jerusalém, motivado a não ir a Jerusalém, muito mais motivado era ele ao cumprir o desejo de Deus, a cumprir a vontade de Deus na sua vida. E ele, mesmo sendo muitas vezes, como nós veremos, recomendado a não ir para Jerusalém, mesmo assim ele estava firme em seu espírito, firme pela palavra de Deus, convencido pelo Espírito Santo que isso era necessário. Por isso ele estava firme nesse desígnio, sabendo que eram os desígnios de Deus. Nós devemos da mesma forma estar firmes nos nossos desígnios, mesmo sabendo qual é o nosso fim, mesmo sabendo que muitas vezes sofreremos e passaremos por angústias, devemos estar como Paulo, firmes, constrangidos no nosso espírito, em seguir a vontade de Deus, sabendo que ela é a melhor, que ela é o melhor que Deus tem para nós temos certeza disso, como Paulo fala em Romanos, que nós sabemos, nós temos a certeza de que todas as coisas vão cooperar
para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem do Evangelho. Então são cadeias que intimidavam Paulo, muito pelo contrário, ele sabia que a sua vida estava segura na mão de Deus. É interessante ver como a igreja, depois de não conseguir convencer a Paulo, aceitou o destino de Paulo, por assim dizer, como eles estavam lá com Paulo juntos nos seus desafios também e faziam o que podiam. Eles acompanharam Paulo. E aqui Lucas relata que todos foram com Paulo até a praia. Toda a família, os homens, as mulheres e os filhos foram lá e fizeram o que todos nós devemos fazer por nossos irmãos, por nós mesmos, por todos que são do povo de Deus, que é se orar, ainda mais quando sabemos que acontecerão dias difíceis, que virão dias complicados. O que nós devemos fazer é colocar tudo diante de Deus e orar a Deus para que nos console, para que nos dê força, para que possamos suportar tudo aqui com dignidade, sem pecar contra Deus, andarmos sempre de maneira digna diante de Deus, não importando a situação. E aqui nós vemos a igreja acolhendo Paulo nesse sentido, indo com Paulo e orando com ele, mostrando toda a afeição que eles podiam para com Paulo, sabendo das suas dificuldades e orando com ele para que o melhor possa acontecer, para que ele tenha as forças necessárias, a graça de Deus, para que ele possa suportar tudo. Então depois disso eles se despediram e embarcaram e eles voltaram para casa. E certamente continuaram orando para Paulo, como nós vemos. Muitas pessoas oravam para Paulo, tinham essa afeição por Paulo neste momento e oravam pelo seu bem. E é a mesma coisa que nós devemos fazer nos nossos dias. Tem muitos irmãos nossos passando por aflições por causa do nome de Jesus Cristo. Muitos missionários também em terras distantes. Muitas pessoas fazendo trabalho como Paulo, viajando e se desgastando pelo Evangelho. E cabe a nós, como igreja, orarmos e zelarmos pelo seu bem, mostrar nosso carinho, nosso afeto e que estamos lá para apoiá-los também. Que possamos sempre buscar, sempre lembrar de expressar esse carinho, essa afeição, esse ato tão importante que é de orar a Deus, especialmente nos tempos difíceis, como essa igreja fazia. Amém?